Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Thaís Ienaga, terapeuta artística, psicoterapeuta junguiana e professora de meditação. E antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Francisco Gomes, por ter aceitado esse convite para a gente conversar um pouco sobre esse tema, a arte como veículo para o autoconhecimento. Então, assim, o Chico é uma pessoa, né, que se tornou um grande amigo. Eu conheci ele porque ele foi o meu professor de teatro quando eu fiz INDAC, Escola de Atores, e também dirigiu a peça, né, Diário de uma Mulher Iluminada, uma jornada aí de muitos anos, desde 2015, Nossa, muitos anos. né, que foi a partir, inclusive, da sua ideia, né, de contar sobre a história de vídeos e ensinamentos da Leslie, que, né, tudo começou. Então, quero te agradecer por você estar aqui e por todos esses anos que a gente vem caminhando juntos. Eu que agradeço, Thaís. Eu que agradeço. E queria pedir para você começar se apresentando, se você puder falar um pouco sobre a sua experiência profissional. Vamos dizer assim que a minha vida profissional é meio eclética, porque eu também sou um buscador. Então, buscador que seria assim, bem cedo na vida, vamos dizer assim, eu percebi que existia alguma coisa que não se contava, ou que as pessoas não sabiam. É como se tivesse uma festa lá fora, eu estou aqui dentro, eu acho que tem uma festa em algum lugar, me chamaram para participar dessa festa. E essa percepção eu tive no teatro. Depois, quando eu li Arthur, ele falou teatro seu duplo, né? Uma experiência assim de autoobservação, uma experiência como se eu me assistisse em cena. Isso tinha 17, 18 anos. Isso despertou em mim uma curiosidade de saber o que aquilo é, se mais pessoas sabiam que esse tipo de, poderia chamar, vamos chamar assim de evento artístico, né? Acontece. Isso acabou me norteando. Então eu acabei trafegando muito pelo autoconhecimento e pelo teatro em paralelo. E eu vejo que eu sempre quis entender, quis buscar algum tipo de... Alguém que tivesse algum tipo de conhecimento que pudesse elucidar algumas experiências que eu tinha quando eu estava em cena. Então eu acabei, em partes, indo para teatro, produtor, diretor de teatro, trabalhei como ator, cheguei a fazer cinema. E em partes, em paralelo a isso, eu fui fazendo muitos trabalhos de autoconhecimento. Muitos trabalhos de autoconhecimento que hoje são mais, assim, mais conhecidos. Desde trabalho de renascimento, grito primal, meditação ativa. Nossa, faço até hoje, já faz uns 20 anos fazendo meditação ativa. Com o meu querido Jô Kamal, que teve lá em Puna, teve com o Osho, ele e a Elza, né? Tiveram lá. Então com a Elza também pude conhecer uma quantidade grande de Gurdjieff, depois Raiz e Asas, Eva Perracos, já vai para 16 anos, estudando e pesquisando esse conteúdo da Eva Perracos. Fiz constelação familiar com um alemão chamado Peter Spelt, a esposa de Soyuz Spelt aqui no Brasil. Fiquei com ele 6 anos, antes da constelação familiar, né, ter esse boom. Então é uma quantidade grande de coisas que eu sempre convergi essas coisas para a arte de alguma maneira. Naturalmente na minha vida pessoal, ó, diretamente, mas sempre convergindo para a arte de alguma maneira. Então, para mim, é a arte como veículo de autoconhecimento. E como você vê a arte como um veículo de autoconhecimento? Como é que é isso para você? Qual que é o seu entendimento em relação a isso? Assim, no caso do teatro, uma pessoa para fazer teatro, uma arte que eu considero de qualidade, uma coisa que o Peter Brook falava, a pessoa tem que ter um processo mental bem desenvolvido, ela precisa ter um processo emocional bem desenvolvido e um processo corporal bem desenvolvido. Pensar nesses centros, né? O centro emocional, intelectual e o centro motor. Então, quando a pessoa consegue ter uma experiência em que a cena que ele faz tem essas três características de forma assim bem intensa, ela consegue ter uma experiência. Essa experiência ela pode fazer com que um quarto entendimento aconteça. Esse quarto entendimento é a percepção desses três centros. Então, a arte como veículo, no caso do teatro, envolve um trabalho de texto, de uma certa maneira, um trabalho corporal, que envolve um grande volume de energia no corpo, e processo de emoção, que envolve estar em ação, em situação, assim, o mais 100% possível. Assim. Então, quando um ator vai pesquisando esses caminhos, ele tem uma experiência com ele mesmo, de entendimento com ele mesmo.
dos processos emocionais, psicológicos e motor. E isso é autoconhecimento em estado puro. O Osho dizia, isso o Jô Kamal me falando, né, que ele presenciou isso, que o teatro seria a arte mais perto da espiritualidade, onde a pessoa brinca de ser outro. E se eu brinco, então, de repente eu sou um advogado, de repente eu sou um cafetão, de repente eu sou uma pessoa muito pobre, eu sou uma pessoa muito rica, no centro da personalidade da pessoa vai surgindo, meio que naturalmente, o quem eu sou. Pô, eu posso ser tantas coisas, mas e eu? O quem eu sou vai meio que despertando naturalmente na jornada desse tipo de ator, né? Em busca assim, dessa arte secreta do teatro. Assim. Isso vai despertando. Então, nesse sentido, eu considero que é a arte convite do autoconhecimento, usar conscientemente. Porque eu posso usar para outros fins, para estar no YouTube, para estar no Instagram da vida, para outros objetivos, né? Vamos dizer assim, para mim a diferença é um foco materialista e o outro mais voltado para o campo espiritual, de autossensibilidade, de gentileza, de amor por si próprio, amor ao outro, né? Esse campo ele já não é tão materialista. E é nesse que trafega a arte como veículo de autoconhecimento, o teatro como veículo de autoconhecimento. E como você entende a meditação dentro desse processo? Assim, a meditação ativa, porque a passiva é uma briga, né? Para a gente que é aqui do Ocidente, a passiva tem que ter um trabalho sobre si, a mente chegar a uma certa tranquilidade, né? Então, quando eu conheci meditações ativas, ou seja, eu tenho bastante atividade no corpo, e no processo final, a minha mente, ela começa a aceitar, a topar a brincadeira de entrar em campos de silêncio. Aonde brota, né, uma criatividade. O Deepak Chopra fala uma coisa bem bacana, assim, né, que é a coisa de uma água. Se você consegue entrar em campos de silêncio, é como se tivesse a água assim, sem marola, né? A água começa a ficar paradinha, paradinha, paradinha. É qualquer ideia que eu jogo lá, assim, brincando com uma pedrinha, né? Eu jogo lá e faz aquela marola que são as ideias, que entrelaçam e vai transbordando, inclusive, o próprio espaço. Então, eu encontrei na meditação ativa, né? Botando assim, vamos dizer, os bichos para fora, assim, desgastando essa energia que fica muito presa na mente, que ela volta para o corpo. Comecei a ter vislumbres de uma criatividade interessante, de uma percepção de mim mesmo interessante. Por exemplo, eu tenho um coração, meu coração está aqui. É um músculo enorme, bate violentamente. E a maioria das pessoas não sente nada. Nada, assim. Então, fazendo esse trabalho durante um tempo, a primeira coisa que eu estranhei é que eu sentia meu coração batendo. Eu pensei, mas ele sempre bateu. E é um barulho, né? Sim. Eu falei, rapaz, eu não sentia, um músculo desse tamanho dentro do meu corpo. Chico, você falou trouxe essa diferenciação entre a meditação ativa e a meditação passiva. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A meditação, eu tive mais facilidade de ter experiências boas na meditação passiva passando pela meditação ativa. Porque a frequência mental é muito alta da gente. Nós temos uma sociedade só doente, né? Então, existe dentro da gente uma coisa assim, uma compulsão, um vício de pensamento, uma compulsão muito intensa. Que promove um processo emocional muito conturbado. Então, numa situação dessa, uma pessoa sentar para ficar quieta, ela vai se sentir infernizada, que é o que ela está mesmo. Então, à medida que eu fui fazendo essas meditações ativas, eu consegui, então, através de uma ação física, né, colocar bastante energia para fora, harmonizar o corpo através de dança, através das técnicas que existem meditação ativa. E no final, os 15 minutos finais, assim, deitado no chão ou sentado, ali eu ia começando a ter uma experiência meditativa. Aí depois eu consegui simplesmente ficar deitado, ou sentado, ou por uma indução, ou com a consciência da própria respiração, ter estados meditativos e entrar no silêncio mental. Sim. Então, assim, eu considero que a meditação ativa é uma coisa mais pro ocidental. Vive na grande cidade, vive uma agitação muito grande. A própria vibração da cidade é uma vibração muito grande. Sim. Então, o meditador, para ele conseguir um certo estado de silêncio aqui e se desidentificar, né, desse estado, eu considero que a meditação ativa é uma porta interessante. E como existe uma variedade muito grande, umas são bem ativas, assim,
e outros são mais suaves. Né? Então eu vejo que para mim foi um auxílio, Sim. É um auxílio muito grande. Sim. E tudo é meditação, né? Então, como o trabalho dessa meditação ativa, depois fiquei muito tempo na Brahma fazendo meditações passivas, aí a gente vai entrando num estado de desidentificação de algumas situações, de algumas raivas, né? De algumas projeções, assim. Começa a ficar mais claro o maluquinho que eu era, né? Antes eu achava que era louco, depois eu entendi que eu era mesmo, né? Aí ficou mais fácil. Uma vez que assumiu, né? Falei, não, aqui a coisa é pirar. Aí eu comecei a olhar em volta e falei, não, o povo é louco mesmo, então beleza, né? Já estou entendendo. Aí comecei a me desidentificar desses processos mentais, que é um volume, é uma tagarelice, conforme a gente vai ouvindo, é um volume tão intenso que tem uma hora que você nem percebe palavras, é só um som. Eu vi um número uma vez, eu não me lembro agora, 3 milhões de pensamentos dia. É um volume muito alto de pensamentos. Eu considero que esse pensamento é uma não aceitação da realidade, então a gente começa a criar devaneios, começa a criar de tudo para fingir que é feliz. Mas as doenças, as paranoias vão avançando, então a gente vê que, bem, posso rir até, mas... Então fui encontrando alguns estados assim, bem interessantes. E esse autoconhecimento. De entender que eu tenho coisas negativas, que eu posso trabalhá-las, que eu tenho ações negativas, que eu posso trabalhá-las, que eu posso fazer uma transformação. Então, tanto a meditação ativa como a passiva, eu vejo que envolve saúde física e mental. Cada vez mais a pessoa vai se sentindo um pouco mais saudável. E para o teatro é bem importante, porque qual a dificuldade dessa coisa do teatro, da arte como veículo do teatro, né? Existe um intervalo em que a gente faz, o que a gente fala, né? E o que a gente faz. E isso no teatro é muito difícil. E quando a gente fala que a cena é meio fake, né? A cena não acontece. Então eu vejo que essa atividade física, junto com o processo de meditação ativa e passiva, vai diminuindo esse intervalo entre o que eu quero ser e o que eu sou. Então o ator, ele tem uma cena que a gente olha assim mais verdadeira, mais humana. E o humano se reconhece. Então emerge uma beleza cênica disso aí. Começa a haver uma coerência, né? Entre Uma troca humana, né? É um ser humano. Opa, a comunicação, né? Começa a haver uma comunicação. Entre os atores, naturalmente, que trabalham buscando isso, né? E com a plateia também. Uma interação humana. É bem ser humano. Ser humano. Trazendo um pouco a experiência que a gente teve, né, com a peça Diário de uma Mulher Iluminada, né? Como que você percebia isso nessa, né? Você que assistiu inúmeras apresentações, né, e pôde testemunhar esse acontecimento teatral. Como é que você percebia esse fenômeno acontecendo ali em cena? No caso do Diário da Mulher Iluminada, eu consegui, graças a você e a Andréia Prior, porque você, assim, depois que eu vi o espetáculo pronto, eu fui ver a carga horária de ensaio, foi muito baixo. Uma peça geralmente é 3 meses de ensaio, diário, né? A gente ensaiou, acho que deu 78 horas. É uma coisa até meio... E dessas 78 horas, eu acho que metade a gente conversava. Pior é que é verdade. Precisava você ter sempre esse momento inicial, né, de conversa para assimilar muita coisa também, né? E de encontro, né? Aquela conversa, todos nós passando por processos pessoais em muitos momentos bem intensos, né? Então a gente ia conversando, a gente começava a ter uma proximidade, assim, uma humanização da gente. Então no caso do Diário, aconteceu uma coisa que eu acho bem legal, que o campo das constelações conhece bem, é quando do campo emerge algo. Então do campo emerge uma ação, do campo emerge uma fala. Para quem conhece constelação familiar vai entender o que eu estou dizendo. Então, de uma certa maneira, o espetáculo Diário de uma Mulher Iluminada nasceu dessa maneira. Eu fui com essa, naturalmente, pelo estado que eu estava, e nós estávamos, criando um espaço vazio, e desse espaço vazio ia emergindo possibilidades de ação, de fala, de jeito de estar.
E eu fui um facilitador ali desses estados que iam emergindo. E eu consegui, porque tem horas que eu penso assim, se der para não atrapalhar já é legal. Então eu consegui atrapalhar o mínimo possível. Entrando com ego, assim, sabe? Entrando com formas que eu já conhecia, vai dar certo, ou medo do que as pessoas vão pensar. Permitir que fosse emergindo e me calar quando não tinha nada, me calar mesmo, assim, né? E a gente foi entrando num tempo ritmo que aconteceu uma coisa que eu considero dentro do campo fenomenológico, em arte que eu vi poucas vezes, assim. Eu fiquei muito contente, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Então, quando vocês entravam numa determinada sintonia, a peça acontecia dentro desse espaço vazio, eu entendi o texto de uma maneira, assim, é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. E eu entendesse de uma maneira que eu falei, nossa, eu preciso guardar isso aqui, eu preciso guardar isso aqui. Quando vocês faziam numa frequência, que é a dinâmica do teatro, é o dia, é um barulho, enfim, que não acontecia, a peça era chata. E eu não entendia muito bem o texto, assim. E graças a Deus tinha a Angelina do lado, nessa direção, que eu podia compartilhar junto, para ver se realmente não estou viajando na maionese. Ela falou, nossa, mas hoje está chato, né? Não estou entendendo nada. Eu trouxe um convidado dizendo que era maravilhoso, e tá ruim pra caramba. Chegava no outro dia, eu pegava a cadeira que estava lá na frente e eu esquecia totalmente que eu tinha dirigido. Totalmente. Assim. Eu era uma testemunha do que estava se passando ali e sentia da mesma maneira, a maneira que a plateia interagia com uma coisa assim que eu falei, gente, eu preciso aprender isso que ela está falando. Eu ainda não sei, mas é isso que ela está falando, tá certo isso aí. Então eu considero que a gente chegou numa coisa ali que tem traços que eu considero um teatro mais fenomenológico, assim. Né? Uma inteligência, uma vibração, uma frequência que a Leslie falou que estaria sempre junto com a gente, eu sentia dessa maneira. Sim. A presença dela ali, né? Então eu sentia que uma coisa se elevava, assim, muito especial, uma experiência, eu tenho uma gratidão enorme, eu tenho saudades, uma saudade enorme, assim, de poder... eu presenciei ali muitas coisas bem especiais ali. E eu vejo que a direção, o processo que nós fizemos aconteceu nesse caminho, assim, de criar um espaço para que a coisa emergisse. Então algo emergiu ali. E agora a peça está filmada, né? Então, Tá gravado, de tá certa filmada. forma, já foi editado e tem ali um material que eternizou ali, né? Não sei o quanto que a gente consegue traduzir esse fenomenológico que você está trazendo, né? O que eu entendo um pouco como aquilo que se constela, né? Um terceiro elemento que se constela, que está além de qualquer individualidade, né? Sim. E não sei o quanto disso tá, né, no filme, mas com certeza... O teatro tem essa coisa maravilhosa, né? O teatro ele não é registrável. Isso é uma coisa, assim, tanto é que nós usamos uma linguagem para transformar um registro agradável para aquele que assiste. Sim. Porque o teatro mesmo, se eu pegar para a câmera ali só para assistir, com raríssimas exceções, ele não é nem interessante. Porque o fenômeno se dá no agora. É o encontro no agora, né? Porque os dois seres ali, a plateia, né, e os atores em cena. O teatro ele acontece entre as partes, né? É esse fenômeno que acontece no agora. Que é a própria então, meditação. Não registra, né? É uma coisa que não... E essa coisa da meditação é bem interessante, porque as pessoas assistiam, elas diziam assim, né? Que parecia uma meditação. Elas saíam no estado meditativo. Quando a peça... Que eu considero nas apresentações, pelo que eu senti, mais de 80% rolou super bem. Uhum. E teve muitos acontecimentos, faz parte do nosso processo de produção. Claro. A gente faz o que pode. Com certeza. Mas uma vitória maravilhosa. E vale a pena assistir porque os ensinos estão lá, né? Os ensinos da Leslie estão lá. Sim. Uma coisa muito maravilhosa. E ter feito antes da pandemia. E quando veio a pandemia, eu comecei a entender mais ainda o que ela falou. E agradeci muito ter conhecido ela antes da pandemia. Sim. Porque eu pude ter uma compreensão disso tudo que vivemos num lugar muito especial. Sim. Muito especial. Como se fosse, né, ali uma coisa meio quase premonitiva, né? Depois que a pandemia aconteceu, muita coisa que a gente falava na peça, os assuntos que a gente abordava, tinha tudo a ver com o que a gente acabou vivendo depois, né, nesse processo da pandemia, e isso era bem interessante de observar também, né? Muito. Chico, alguma dica, alguma sugestão para quem está nesse caminho do autoconhecimento?
seja para atores ou não atores, seja para pessoas que, né, já têm algum entendimento sobre a meditação ou já fez algum trabalho de autoconhecimento ou não? O que você sugere para o público de modo geral que está nessa busca espiritual? Que a pessoa faça trabalho de crescimento. Que procure grupos de pessoas, investigue as pessoas, né, que hoje em dia tem muito charlatão, porque o autoconhecimento virou business, né? O que se chama, algumas pessoas chamam de capitalismo amoroso, né? Então, procurar, né, se informar, observar, usar a própria sensibilidade, mas procurar orientação, porque eu tive orientação. Né? Eu tive uma querida, ela fez a passagem, Elza Carolina Piacentini, e durante 20 e poucos anos ela me orientou de uma maneira assim, que sem ela, como é que seria, né? Aí eu conheci a Leslie, uma orientação dessas pessoas que estão no estado de amorosidade, né? E é simples identificar, elas não são vaidosas. Elas têm pouquíssima vaidade. Elas têm vaidade. Elas têm pouquíssima vaidade. Elas são acolhedoras. E são pessoas que fazem aquilo que falam. Para que a gente aprenda a fazer o que a gente fala. Que a gente aprenda a sustentar em pé o que a gente fala sentado. E autoconhecimento basicamente é isso, é integridade, é honestidade, é transparência, né? Então a dica é que busquem práticas vivenciais que envolvam o corpo. Porque nossa sociedade ficou muito voltada para o conhecimento intelectual. E se uma formação muito evoluída, se uma pessoa tem um doutorado, a pessoa tivesse formação, assim, fosse uma coisa, o mundo não estaria como está. Os religiosos não estariam como estão, a política não estaria como está. Então a gente precisa procurar a vivência emocional, aquilo que faz a gente chorar, faz a gente rir, viver. E utilizar o saber, associar o ser e o saber. Não basta só saber, não basta só o ser, né? Ser um primitivo indígena, né? Eu falo no caso do primitivo indígena, aquele que não tem um conhecimento, que eu conheci índios de uma sabedoria, assim, muito impressionante. Mas a gente, o ser e o saber. Fazer trabalhos de conhecimento, de crescimento, para que o ser e o saber possam caminhar juntos, para construir um mundo melhor, de pacificação, de alegria, sentir que a natureza faz parte da gente, deixar de maltratar as pessoas, de maltratar a gente mesmo. Eu tive com um mestre chamado Vasant Suará, lá em Florianópolis. E fiquei lá uns dias com ele, eu tive algumas vezes com ele, uma figura fantástica. E eu saí de lá com vontade de arrumar minha cama, com vontade de arrumar o meu quarto, com vontade de lavar a louça. E fiquei pensando assim, ele falou em algum momento alguma coisa dessa? Eu achei interessante que eu no avião pensando, pô, chegar lá, vou arrumar a casa, o quarto, tal, acordar de manhã, forrar a cama, lavar a louça. E eu fiquei assim, falei, mas que coisa interessante, né? E aí observando que isso aí é amor próprio. Né? Amor próprio é eu deixar bem aquele local onde eu estou, porque se nós somos seres divinos, nós merecemos tudo de melhor que a gente mesmo pode oferecer para nós e para os outros. Assim. Você tem algum... Uau! Simples assim, né? É o que eu estou buscando. Sim. Sim, é curioso, né, que você fala dessa associação do saber e do ser, né, e eu entendo muito, eu defino muito meditação como ser, né, como justamente um processo em que não é saber, né, não é um conhecimento racional, intelectual, que você pode, né, simplesmente ler o livro ou que você consegue agarrar como, né, um conhecimento que às vezes a gente tem essa tendência, né, de intelectualizar e de ficar muito nesse processo racional. Então é um pouco, né, esse desvelado puro ser é um processo, na verdade, de um reconhecimento daquilo que já é, né, daquilo que você não está buscando, não está fora de você, né, você já é aquilo, a gente só está um pouco adormecido, né, com muitos véus, muitas camadas aí. Um pouco foi gentil. Foi. Muitas camadas que encobrem essa percepção clara dessa essência divina, né? E quando a gente fala de divina, a gente não precisa falar de religião,
né? Não é uma questão religiosa que você precisa acreditar em seguir algum dogma ou alguma questão nesse sentido, né? Eu entendo a meditação como um caminho espiritual, né? Como algo que, assim, o espírito é a essência, né? Que somos e que todo mundo carrega e que todos nós compartilhamos, né? E para que a gente consiga começar a se aproximar desse reconhecimento, desse ser, dessa essência do espírito, é um processo, né? É um processo da gente ir se desapegando de muitas dessas camadas aí de ego, né? É o tal do retornai-vos, né? Sim, sim. Religar, Ligar, né? A é. própria conceito de religião tem a ver com essa religação, né? E com aquilo que é eterno, né? Com aquilo que é imutável, com aquilo que é imperecível, com aquilo que a gente sabe que, independente da crença de cada um, mas que é algo que continua, né? E que é um contínuo, né? De consciência, né? Aquilo que a gente pode definir como espaço entre. Né? Bonito, bem bonito. E achei legal você falar do ser, dessa associação do ser e do saber nesse sentido, assim, que às vezes, quando a gente conceitualiza, a gente às vezes dá uma prevalência ao ser, porque meditação é ser, então quer dizer, mas é sempre importante a gente lembrar, né, o quanto que são dinâmicas que, né, coexistem e que é importante que a gente entre nesse fluxo, né, a gente fala desse conceito do yin yang, né, dessa complementariedade e de que uma coisa não existe sem a outra, né? Então, da gente é algo que essa consciência de unidade é algo que a gente está tão, né, nessa tendência polarizada, né, toda hora muito polarizado, julgando e dividindo e separando a realidade, né, que é um caminho, é isso, é um processo, né, para a gente conseguir pouco a pouco ir se aproximando desse espaço de uma consciência de unidade, né, que é um pouco do que você trouxe aqui da arte como veículo do autoconhecimento, né, da gente ter essas esferas, né, do nosso centro intelectual, emocional e metabólico-motor integrados, né, com coerência. Então é muito interessante isso que você está falando, estou observando, assim, que quando tudo está junto, assim, é como se a gente voltasse a ser um, né? Sim. Quanto mais tudo está integrado, de alguma maneira a gente volta a ser uma unidade. Sim. A ideia de lá que diz no... Como é que chama? Curso de Milagres, né? Sim. Que em Deus nada falta, né? Se alguma coisa está faltando é porque eu não estou em Deus. É uma coisa tão assim, né? Em Deus nada falta. Estou sentindo falta de alguma coisa, eu já estou sabendo que estou precisando de ajuda. Eu não sei. Eu sinto falta de muita coisa. Sim. Então essa é a dica assim, que eu estou precisando retornar, né? Retornar cada vez mais para chegar nessa unidade. Acho que a gratidão, né? É a unidade. É um elemento que faz com humildade, que a gente... né? Sim. Essa tal da humildade que está ali hoje em dia. A humildade parece que o pessoal vão tirar do dicionário, porque... E quando a gente está nesse uno, né, aí a gente é compassivo, né, porque a gente está uno com o sofrimento do outro, né, eu não estou simplesmente voltado ao meu próprio... Legal você falar isso, porque a peça, quando a gente fez, que esses momentos que eu via que acontecia, é essa sensação de um, era um. Sim. Bem legal isso que você está falando. Sim. Me deu assim, me deu a sensação que era um junto ali. Sim. Não tinha antagonismo, sabe? Sim. Que coisa... Uma coisa o teatro poder proporcionar. Então existe isso no campo do teatro, né? No caso do teatro como autoconhecimento, né? Um local onde eu sou um com a plateia. Eu não estou aqui para te ensinar, para dizer o que eu sei. Para te informar. Não, preciso mudar você, abrir teus olhos. Meu Pai eterno. Que pretensão. Não, querido. Sim. Eu passei um, entre um. Nós somos tudo irmão aqui, é tudo um. Sim. Tudo um. Sim. Apesar que morre junto, morre separado, né? Mas somos um, né? Quem sabe a pandemia trouxe um pouco, né, essa consciência, talvez, né, de que estamos todos nesse barco. E assim, não adianta eu pensar só em mim mesmo, porque ninguém vai se salvar, assim, né? Então, é junto. Que a gente consiga praticar isso, né? Não. A cada dia, relembrar, religar. Tem um amigo meu que ele brinca, ele fala, Francisco,
A união não só faz açúcar, não. A união não é só açúcar, tem mais coisa. Sim. Chico, Muito bom. você tem alguma dica de algum livro, de algum filme que as pessoas possam, né, assistir, ligados ao autoconhecimento, a meditação, a própria arte como veículo de autoconhecimento? Que te vem à mente? Olha, um livro que eu gostei bastante, alguns falam Eckhart Tolle, outros falam Eckhart Tolle. Eu falo Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Bem O paulista Poder mesmo. do Agora. Eckhart Tolle. Não só o Poder do Agora, como muitas coisas que esse homem fala. Eu acho interessante porque, invariavelmente, nós temos alguns pensadores, a gente pode chamar de filósofo, pode chamar de pessoas espertas, acordadas, né? De outras épocas. Como ele é da nossa época, a fala dele, no caso dele ser ocidental, eu vejo que ajuda muito na comunicação. Ter conhecido a Leslie teve um efeito em mim que não envolve palavras. Ela teve um efeito em mim num lugar que eu não precisava de palavras. Compartilhar a presença com ela me fez entender muitas coisas assim depois que até se não fosse ela eu não tinha compreendido. Quarta dimensão, quinta dimensão. Depois que eu conheci, que eu voltei a determinadas literaturas, eu comecei a entender aquelas literaturas. Então é esse estado, né, que eu até então não tinha tido essa experiência. Eu tive um pouco com o Kazuo Ono. O Kazuo foi uma experiência bem potente, assim. Poder ficar com ele. Agora, com a Leslie eu tive envolver um pouco como se eu ficasse um pouco mais consciente de algumas coisas. E pudesse entender coisas que até então eu li, assim, ficava mais no plano intelectual, assim. E a peça, depois vê-la novamente. Foi uma experiência que eu não tinha necessidade do uso da palavra com ela. Eu gostava mais de observar e sentir ela conversando. Fiz perguntas, eu achei legal, porque eu pude ser bem assim, o que o povo quer saber, né? Fiz perguntas para o que o povo quer saber. E foi muito agradável, assim. Mas era uma coisa mais da presença. Sim. Muito especial. Continua sendo, assim, uma coisa muito especial. Sim. Muito especial. E ela também, como artista plástica, né, também tem esse trabalho, né, de ancorar através da arte dela estados que você pode, né, acessar observando uma arte, né, e tudo isso vai permeando, né, essa compreensão do que está além, né, daquilo que talvez a gente não vê com os olhos, mas que a gente pode sentir na alma, né. Eu tenho uma gratidão bem grande, assim. É uma gratidão mesmo, assim, no fundo do coração, por ter tido a oportunidade de conhecê-la. De conhecer outras pessoas, assim. Peter Brook, né, que fez a passagem. Poder conhecê-lo também, uma coisa assim. Pessoas que... Existe isso no autoconhecimento. Conforme uma pessoa vai realmente, sinceramente, se trabalhando e fugindo do personalismo, porque o personalismo, ele mata a pessoa. Uma pessoa consegue se manter numa certa humildade, num estado assim de gratidão, ela passa a ser um conhecimento. A presença dela ilumina o espaço. E está além das palavras. Está além das palavras. Então, nesse lugar, assim, é um ser mais liberto, né? Tem lá suas dificuldades, tem seus erros, é um ser humano na sua vida. Mas tem um grau de consciência que eu vejo que, no meu caso, os que eu conheci, no caso da Leslie, conhecê-la, né, me banhou, me acolheu, né, me deu um senso assim de... Quando ela falou, né, de se guiar pelo anjo do perdão, que só pelo anjo do perdão a gente pode pegar a separatividade e transformar em unidade, né? Perdoando pelo que eu fiz. Perdoai-vos, né? Sim. E se guiando pelo anjo do perdão até a gente conseguir chegar a diminuir essas partes, né? Aquela coisa em mim que não é legal, não pode ser, posso colocar no meu colo, posso conviver de forma franca, direta e amorosa. Tudo pode ser acolhido. Tudo pode ser acolhido. Conhecê-la foi uma coisa realmente maravilhosa.
Chico, muito obrigada. Gratidão. Obrigada pela sua presença Muito aqui, por ter aceitado esse muito convite. Muito bom. É sempre maravilhoso estar do seu lado e eu sou muito grata pela Eu nossa também, parceria, pela muito nossa bom. amizade, por essa caminhada juntos tão linda. Eu tenho um respeito por você, assim, bem especial. Bem especial. Sigamos. Sigamos. Obrigada e até a próxima.